Nosso estudo de hoje, a lição 6 do livro Mediunidade e Sintonia, tem por título Médiuns. Não procures o médium dos espíritos benfeitores qual se fosse defrontado por um ser sobrenatural. Quem se empenha a semelhante adoração copia a atitude dos companheiros de Moisés quando se devotava aos ídolos inativos, com a diferença de que a nossa fantasiosa adoração estaria centralizada em torno de um ídolo animado e naturalmente falível. O médium é um companheiro, é um trabalhador, é um amigo e é, sobretudo, nosso irmão com dificuldades e problemas análogos àqueles que assediam a mente de qualquer espírito encarnado. O nosso objetivo é buscar a luz do espírito que flui da lição que se derrama da vida maior e não um garimpo de fenômenos superficiais que brilham quais foguetes de artifício, impressionando a imaginação sem proveito real para ninguém. Lembremos-nos de que nós outros, os aprendizes do Evangelho, estamos em torno do médium de Deus, que é Jesus, há quase 2000 anos. Não mais qual Tomé sondando-lhe as chagas, mas na posição de discípulos redivivos que procuram e encontram não a figuração material do Senhor, mas a sua palavra de vida eterna estruturada no espírito imperecível em que se lhe gravaram os ensinamentos imortais. É uma grande falha nossa aqui na Terra. A gente tem esse problema de idolatrar as pessoas. A gente vive num mundo de expiações e provas, e esse mundo tem por característica ter muito sofrimento, porque todos sabemos que são processos educativos, mas processos educativos que nos tiram da zona de conforto, e tirando da zona de conforto provocam sofrimento. Então todos querem buscar alguém que seja aquele representante de Deus aqui na Terra, aquela pessoa que seja referência, mas os espíritos afirmam categoricamente: a Terra não é um lugar de perfeição, e se você conviver um pouquinho com essa pessoa que você está idolatrando, seja que campo for, a idolatria no campo da música, no campo do cinema, no campo religioso, você vai encontrar defeitos nas pessoas, e às vezes defeitos muito grandes, porque somos todos imperfeitos aqui nesse mundo. Então o que acontece? Quem é o médium de verdade, né? O médium é aquela pessoa que está, de alguma maneira, sentindo a influência dos espíritos e servindo de intercâmbio do plano espiritual para esse plano material. A gente até lembra que todos somos médiuns de alguma maneira, todos sem exceção, mas que normalmente só se refere àqueles que têm a mediunidade de maneira mais ostensiva. E o Emmanuel chama a nossa atenção. O médium é um ser animado e naturalmente falível, quando ele quis fazer a diferença do ídolo lá do Moisés, né, do bezerro de ouro. Mas ele fala, é um companheiro, é um trabalhador, é um amigo. Não vamos buscar nesses médios, e quando encontrar com eles, agir como se fosse um ser sobrenatural, não. A grande maioria das vezes, pelo menos pela experiência pessoal que nós tivemos durante esses anos, durante quase 3 decênios aí, é que o médium é uma figura que reconheceu de alguma maneira a sua falibilidade e está procurando se agarrar ao momento como redenção mesmo, aproveitar essa encarnação que está tendo na Terra nesse momento. Então, uma força muito grande domina a gente, colocando na gente um compromisso que a gente tem, primeiro porque quanto mais a gente se dedica, igual eu me dedico à divulgação da doutrina, mais eu me sinto bem, sinto um prazer dentro de mim, porque na verdade eu sei que isso estava programado, foi assumido esse compromisso e estou atuando dentro daquilo que eu assumi o compromisso. Então, naturalmente, quando a gente tem um gênero de prova e está seguindo o roteiro daquele gênero de prova, a gente experimenta uma sensação de prazer, uma sensação de dever cumprido. É interessante, né? Muitas das vezes a gente faz até coisas que são certas, mas que não fazem parte do nosso gênero de prova, e a gente fica com um certo vazio. Mas pelo menos nesse ponto a gente sente sim a sensação de um dever cumprido. Agora, ele vem falar com a gente que
é sobretudo o nosso irmão, o médium, com dificuldades e problemas análogos àqueles que acendiam a mente de qualquer espírito encarnado. Cada época e cada lugar vai ter a graduação dos seus escândalos. A gente percebe, por exemplo, que num país igual ao nosso, na cultura nossa, os maiores escândalos, aqueles que são considerados pelas pessoas, acabam sendo escândalos de corrupção, quando se diz respeito a emprego do dinheiro, escândalos sexuais, são esses que chamam muito a atenção. Então a gente percebe, né, que às vezes o médium está trabalhando anos e anos, anos e anos controlando, procurando ali, reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço, fazendo esforço para domar suas más inclinações, mas de repente uma brecha que ele tem, e essa brecha tem que vir acompanhada de testemunhos, aí as pessoas começam a divulgar, vêm as denúncias, falam, olha só, fulano, olha o que ele fez, olha o que ele faz, e aí, interessante, né, que parece que a impressão que dá é que fulano foi desmascarado, e aí eu não estou falando apenas no campo dos médios, não. É o pastor evangélico, é o padre católico, é todos aqueles que se arvoram, se aventuram em trabalhar mediunicamente, porque o pastor evangélico e o padre também trabalham mediunicamente, mas estão trabalhando para a divulgação da doutrina do Cristo, do Evangelho de Jesus. Aí o que acontece? A pessoa acaba ligando a mensagem à figura humana e cobrando da figura humana, muitas vezes, voos que ela ainda não tem condição de fazer. E isso é que o Emmanuel trabalha em muitos textos, e foi uma coisa que foi marcante, por isso a gente tem essa gratidão e essa dedicação até estudar a obra de Emmanuel, porque o Emmanuel vem falar para a gente o tempo todo, a gente não pode esperar a perfeição para começar a trabalhar. E nem depois que começa a trabalhar, se escorar na ideia de perfeição para abandonar o trabalho. A gente tem que começar a fazer, reconhecendo, eu tenho esse e esse defeito, e não vai ser isso que vai me parar, não. Eu vou continuar trabalhando e vai percebendo que quanto mais você continua trabalhando, alguma coisa vai mudando, as coisas vão acertando aos poucos, vão tomando caminho aos poucos. O Emmanuel agora coloca no penúltimo parágrafo, mais uma vez, primeira pessoa do plural. O nosso objetivo é buscar a luz do Espírito que flui da lição que se derrama da vida maior. E não é o garimpo de fenômenos superficiais, que brilha igual fogos de artifício, impressionando a imaginação. Não é isso que se está querendo. Está querendo buscar a luz através da prática do Evangelho, da lição do Evangelho. E no último parágrafo, o Emmanuel vai trazer um termo, que quem trouxe esse termo foi Allan Kardec, no livro da Gênese. Quando ele fala para a gente sobre Jesus, ele fala, Jesus pode ser chamado de médium, e ele fala assim, médium é todo intermediário entre o mundo espiritual e o nosso, poderia até ser, mas vamos chamar de maneira mais prudente, vamos dizer assim, Jesus é médium direto de Deus. Foi o único que a gente conheceu aqui na Terra como médium direto de Deus. Até porque ele quer dizer que Jesus, com o galardão moral, vamos botar assim, o espírito evoluído que ele ele não vai precisar de intermediários para ajudá-lo com alguma dificuldade, não é isso. A gente tem a plena convicção, até dentro do que os espíritos falam, e até pelo estudo da doutrina também, Jesus é um espírito já perfeito, autossuficiente. Na verdade, é ele que, tanto encarnado como desencarnado, está ajudando a todos nós aqui na Terra. Então ele vem chamar aqui, mais uma vez, lembremos de que nós outros, os aprendizes do Evangelho, Emmanuel se coloca de novo na primeira pessoa do plural, se inclui também, estamos em torno do médium de Deus, que é Jesus. Então, quando vocês ouvirem esse termo aqui, não é novidade do Emmanuel, não. Allan Kardec já chamava Jesus de médium de Deus lá no livro da Gênesis. E ele fala assim, não estamos mais igual Tomé, sondando a chaga, mas agora não. Agora está procurando na palavra da vida eterna dele, o que vai trazer diferença para a gente, o que vai fazer a gente evoluir moralmente. Esse é que é o papel do médium. Instrução dos homens, a começar por nós mesmos.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.